Sabe o que separa uma obra de sucesso daquelas que a gente admira de um verdadeiro desastre cheio de problemas e custos estourados? Pois é, a resposta muitas vezes está escondida num processo que acontece ali nos bastidores, um processo fundamental, mas que nem todo mundo dá o devido valor. Bora descobrir que processo é esse? E olha, essa é uma pergunta que vale milhões, literalmente. Porque um erro na construção não é só sobre grana, né? É sobre a segurança das pessoas que vão viver, trabalhar ou simplesmente passar por ali. É sobre a reputação de todo mundo envolvido. Mas a boa notícia é que essa linha que divide o sucesso do fracasso, ela é bem mais clara do que a gente imagina. Para a gente entender por que a solução é tão poderosa, primeiro a gente precisa olhar para o problema, né? O que acontece quando ninguém está olhando? Uma obra sem o acompanhamento certo, gente, é a receita para o caos. E o mais curioso é que os erros são quase sempre os mesmos. Pensa só, é o efeito dominó perigoso. Começa com um desviozinho do projeto original. Aí, para economizar, compra um material de qualidade inferior. Esse material compromete a fundação. Daqui a pouco, uma instalação elétrica feita nas coxas vira um risco de incêndio. E como a fonte diária de obra bem aponta, no fim das contas a história é sempre a mesma. Atraso, desperdício de recurso e um orçamento que vai para o espaço. E aí que entra a nossa solução, a fiscalização. E olha, não é só um monte de papel e burocracia não. Pensa na fiscalização como se fosse o sistema imunológico da obra. A função dela é justamente essa, detectar e combater os problemas antes que eles virem uma doença grave, daquelas crônicas para o projeto todo. Mas calma aí, é importante não confundir as coisas. Fiscalização e gerenciamento parecem sinônimos, né? Mas não são. Pensa neles como duas peças de um quebra-cabeça. As duas são essenciais para montar a figura completa, mas cada uma tem seu encaixe, sua função específica. Entender essa diferença é fundamental. Então vamos lá, o fiscal é o auditor técnico. O foco dele é o detalhe da execução. Ele está lá no canteiro se perguntando, isso aqui está sendo feito exatamente como manda o projeto? A qualidade é essa mesmo? Já o gerente? Bom, o gerente tem a visão do todo, a visão estratégica. Ele coordena as equipes, o orçamento, a logística. Resumindo, enquanto um garante a conformidade técnica, o outro garante a eficiência do processo. Um não vive sem o outro. E para não ter erro, vamos para a definição oficial. Segundo o manual do DNOSC, que é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, fiscalização é o conjunto de atividades que garante que a obra siga direitinho o que está no projeto, nos prazos e no contrato. Ou seja, é o guardião oficial do projeto. É quem garante que o combinado não saia caro, sabe? E essa definição não é só para bonito não, ela é a base de tudo. É o que garante que os padrões de qualidade e segurança sejam cumpridos, seja numa obra pública ou privada. No final, é o que protege o investimento e, o mais importante de tudo, protege as pessoas. Ok, mas e na prática? No dia a dia, no meio da poeira do canteiro de obras, o que um fiscal realmente faz? Vamos dar uma olhada no checklist básico de qualquer bom fiscal. A fonte Autodoc resume a coisa toda em 5 pilares. Pensa neles como o alicerce de uma boa fiscalização. Vamos passar por cada um deles rapidinho. O primeiro é a papelada, a base legal. Porque, gente, sem a documentação certinha, a obra nem começa. E não é só o alvará de construção não, é licença ambiental, registro dos profissionais, tudo tem que estar nos conformes. A citação aí na tela resume tudo. Se os registros não estiverem de acordo com a lei, nada, absolutamente nada vai funcionar. Agora, qualidade. E aqui não é só sobre a pintura tá bonita, não. É sobre o que os olhos não veem, a essência da estrutura. O fiscal tem que garantir que a resistência do concreto é aquela que está no projeto, que o aço é de boa qualidade, que os fios e canos têm procedência. São esses detalhes invisíveis que fazem uma construção durar décadas. Ou não. E cronograma? Numa obra, tempo é literalmente dinheiro. O fiscal não está lá só para ficar de olho na data de entrega final. Ele acompanha cada etapa. Porque um atrasinho na fundação vira uma bola de neve gigante que lá na frente vai comprometer o orçamento todo, a logística, vira um caos. Beleza. Agora vamos falar de um ponto que simplesmente não tem negociação: segurança. Aqui, o trabalho do fiscal transcende a qualidade da obra. Aqui, a gente está falando de proteger vidas. E para isso, a regra é clara. Existe a NR18, a norma regulamentadora 18, que é tipo a bíblia da segurança na construção civil. O fiscal tem que garantir que todo mundo está usando os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que a sinalização está correta para evitar acidentes, que o canteiro está organizado e não uma armadilha, né? Nesse quesito, não existe jeitinho.
Então, a gente já viu os problemas que podem acontecer, qual é a solução e como ela funciona na prática. Agora vamos juntar todas as peças e ver qual é o resultado, o que acontece quando a fiscalização é bem feita. É claro que o sucesso de tudo isso depende de quem está fazendo o trabalho, né? Como a fonte Engenharia 360 destaca, não basta ter o diploma na parede. O profissional, seja engenheiro ou arquiteto, precisa manjar muito de projeto e execução, tem que saber se comunicar bem, ser proativo para resolver problema antes que ele apareça e, claro, ter um olho de águia para cada mínimo detalhe. Tá, tudo isso soa muito bem na teoria. Mas e na prática? Qual o impacto real, em números, de fazer a coisa certa? Os dados são bem interessantes. Olha só. Hoje, a tecnologia digital é uma das maiores aliadas de uma boa fiscalização, e o resultado disso é impressionante. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, só o uso dessas ferramentas já pode aumentar a produtividade em até 14%. Na prática, isso significa fazer mais, melhor e com menos desperdício. E não para por aí. O impacto vai muito além do bolso. Um relatório da McKinsey revelou uma coisa incrível. Essas mesmas tecnologias podem cortar as emissões de carbono pela metade, em até 50%. Ou seja, uma fiscalização rigorosa, apoiada pela tecnologia, não só economiza dinheiro e salva vidas, ela também ajuda a construir um futuro mais sustentável. No final das contas, a recompensa é muito clara. Uma fiscalização bem feita garante a qualidade, aumenta a segurança, segura os custos e faz a obra ser entregue no prazo. Lembra daqueles problemas todos do começo? Pois é, a fiscalização é o antídoto para cada um deles. Porque no fim, cada prédio, cada ponte, cada casa que a gente vê por aí é construída sobre uma base de confiança. E quem garante que essa confiança seja merecida? É o fiscal. É esse trabalho, muitas vezes invisível, que transforma um projeto no papel numa realidade sólida, em algo que a gente pode de fato confiar.